Olá galera, nós vamos aprender hoje, reforçar no caso, o estudo de gases que a gente viu na aula anterior, no qual foi mostrado para vocês sobre transformações gasosas, que nós temos a transformação isotérmica, que é quando a temperatura se mantém constante, a transformação isobárica, que é quando a pressão se mantém constante, e a isovolumétrica, que é quando o volume se mantém constante. Então aqui a gente tem o FET, o simulador, a gente pode ver de forma macroscópica como esses fenômenos acontecem. Então aqui a gente pode colocar uma determinada quantidade de partículas, que pode ser observado como gás, no caso, e a gente vai primeiro observar a transformação isotérmica, que é a transformação em qual a temperatura fica constante. Então temperatura constante, e pela lei de Bohr, como a gente já aprendeu, PV é igual a alguma constante, Então a pressão varia inversamente proporcional ao volume. Então quando a gente diminui aqui o volume, a pressão deve aumentar. Se é inversamente proporcional, a pressão aumenta. Então se a gente diminui aqui, há mais colisões entre as paredes aqui do recipiente, que a pressão está relacionada com essas colisões, Esse bombeamento aqui das partículas nas paredes. Então a pressão aumenta ao diminuir o volume. Assim como a gente pode aumentar o volume e a pressão diminuir, como a gente vê aqui nesse manômetro. Isso a temperatura constante. A outra transformação é a isobárica, no qual a pressão se mantém constante. Então, mantendo aqui a pressão constante, pela lei de Gay-Lussac, que a gente viu que é V igual a constante vezes a temperatura, o volume varia diretamente proporcional à temperatura. Então, se a gente varia aqui o volume, a temperatura também deve variar, Se a gente aumenta o volume, a temperatura deve aumentar. Se a gente diminui o volume, a temperatura deve baixar, Visto que a temperatura está relacionada ao grau de agitação, das moléculas, então ele tendo aqui mais espaço para se locomover, as moléculas têm mais energia cinética e daí a temperatura começa a aumentar, isso tendo em vista que a pressão é constante. Quando a gente diminui, ela tem pouco espaço para se movimentar, então acaba que tendo menos energia cinética, e daí a temperatura começa a baixar, visto que é diretamente proporcional. A outra transformação, que é a transformação isovolumétrica, no qual o volume se mantém constante, a gente pode perceber aqui, pela lei de Charles, que é P igual a constante vezes a temperatura, que a pressão é diretamente proporcional à temperatura. Então, se é diretamente proporcional, se a gente começar a aquecer aqui e a temperatura começa a aumentar, a pressão também deve aumentar, E se a gente diminui também aqui, a temperatura começa a resfriar esse gás, A pressão também começa a resfriar, visto pela agitação das moléculas, há menos bombeamento aí nas paredes e a pressão acaba sendo menor, do que quando o gás está aí aquecido, ok? Então, reforçando, essas são as três transformações gasosas que a gente aprendeu na aula. Transformação isotérmica, a temperatura é constante; isobárica, a pressão é constante; e a isovolumétrica, o volume é constante.